Agora nós iniciamos a terceira parte do módulo 4, módulo esse que nós estamos tratando sobre as regras para a elaboração de referências a partir da norma 6023, publicada em 2018. E nessa parte, na parte 3, nós vamos demonstrar alguns modelos de referência a partir de tipologias documentais. Serão vídeos mais curtos em que trataremos de algumas tipologias em cada vídeo, e nela nós vamos, nesses vídeos, nós vamos verificar quais os elementos essenciais e a demonstração a partir de alguns exemplos retirados de obras, de documentos e de onde esses dados devem ser recuperados para a composição da referência. Vamos lá, então. Primeiro deles, nós vamos tratar aqui sobre o primeiro deles, nós vamos tratar sobre a monografia no todo. Monografia, então, a norma identifica como aquele grupo de documentos onde estão os livros, os folhetos, e aí essas categorias todas, manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, e trabalhos acadêmicos, dentro dessas com as categorias de tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, tanto de graduação como de pós-graduação, lato sensu e outros. Bom, para esse tipo de material, esses tipos todos, esses documentos, a norma diz que os elementos essenciais são, para livro e folheto, são eles: o autor, o título, subtítulo caso haja, edição, se houver, local, editora e data de publicação. E ainda diz que, quando se fizer necessário, podem ser acrescidos elementos complementares à referência para melhor identificar o documento. Então, vamos a um exemplo. Aqui nós temos uma monografia no todo, um livro, escrito por um autor, e, além disso, com indicação de tradução, que é uma autoria, né, uma outra participação, né, que deve ser inserida como Então, aqui nós temos uma monografia no todo, um livro em integral. Nós vamos, então, demonstrar aqui alguns dados. E, além desse livro ser escrito por um autor, ele é uma tradução. E, por ser uma tradução, contém um outro dado relativo à responsabilidade da tradução. Elemento esse que é tratado como um dado complementar a ser inserido na referência, nomeado como outras indicações de responsabilidade. Então, a gente vai acompanhar aqui. A primeira identificação, então, é o autor. Então, é ela que consta aqui. Nós temos o autor. Depois, seguindo o que diz lá os elementos essenciais contidos na norma: autor, título, subtítulo, a indicação de responsabilidade, local de publicação, editora e ano de publicação. Então, vamos observar aqui. Primeiro, nós temos o autor, lembrando que o que prescreve a norma, que deve ser sempre na ordem direta, primeiro identificando o sobrenome, depois o prenome, que pode ser abreviado ou não. Depois, o título. Nós temos aqui Introdução à Metodologia da Pesquisa, e o subtítulo, Um Guia para Iniciantes. Vamos recordar que o título deve ser destacado, somente o título, não a pontuação, tampouco o subtítulo destacado em negrito ou itálico. Depois nós temos aí como próximo dado a ser inserido a indicação de responsabilidade da tradução, que é da Magda Lopes. Isso está contido na folha de rosto. Então, esse elemento aqui a gente conhece como folha de rosto, e aqui o verso da folha de rosto. São as principais fontes de informação para a obtenção dos dados no que diz respeito à construção da referência. Muito bem, depois disso, então, nós temos o local de publicação, que consta aqui no verso da folha de rosto, Porto Alegre. Então, se retira Porto Alegre e se insere aqui.
Por fim, a gente tem outros dois dados, que é a editora Penso, que consta tanto na folha de rosto, como também no verso da folha de rosto, Penso Editora, conforme a gente visualiza aqui, e depois o ano da publicação, ano de 2013. Observem que aqui no verso consta um outro ano, 2009, mas é da versão original. Essa versão aqui é a versão traduzida para o português. Então aqui a gente vislumbra a elaboração da referência para uma monografia no todo, um livro escrito por um autor e com uma indicação de tradução. O próximo exemplo vai mostrar, então, uma monografia no todo, também um livro completo, não um capítulo de livro, mas com mais de 3 autores, e uma situação em que há necessidade de se observar aqui uma alteração quando se trata da condição de autor único. Então, vamos visualizar aqui que a norma diz o seguinte: quando são mais de 3 autores, há 2 possibilidades de construção da referência. Primeiro, então, ela pode ser construída nomeando-se todos os autores. Então, aqui está, todos os autores que constam no documento, eles podem ser inseridos, podem ser acrescidos ali na referência. Como também pode ser adotado o arranjo, a possibilidade de mencionar somente o primeiro e depois inserir a expressão latina etial, que significa e outros. Tudo bem? Então a gente vai mostrar 2 possibilidades. A primeira, as 2 são válidas, e aí fica a gosto de quem está elaborando a referência, como vai ser construída. A primeira, então, consta aqui com a identificação dos autores. A gente observa que todos os autores que constam na folha de rosto estão listados aqui na referência, sempre com aquela mesma lógica da informação, a transcrição de forma indireta, primeiro pelo sobrenome e depois com o prenome, podendo ser abreviado ou não. Depois o título, conforme a gente observa, análise estrutural narrativa, e aqui consta também. É uma obra também que consta a indicação de responsabilidade por tradução, então a tradutora foi essa pessoa aqui, Maria Zélia Barbosa Pinto, e esse é um dado que vem logo após a indicação do título. Também é uma obra que saiu em mais de uma edição, ela sofreu alteração com o passar do tempo. Então, esse dado, embora não conste na folha de rosto, que é o elemento que a gente está analisando, ele consta aqui no verso da folha de rosto, 7ª edição. E aí deve ser informado também, 7ª edição. Local de publicação, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Editora Vozes, vamos aqui lembrar que aquelas designações que tratam de empresa ou do tipo de organização, como limitada ou sociedade anônima, esses dados não devem ser inseridos na identificação do editor, então consta só Vozes. E o ano de publicação, 2011, também retirado do verso da folha de rosto. Então é importante, mais uma vez, frisar a todos vocês que as principais fontes de informação para a composição é a folha de rosto e o verso da folha de rosto. Bom, a outra possibilidade contida na norma, em vez de nomear todos os autores, é de inserir apenas o primeiro, o Roland Barthes, então ordem inversa, Barthes e o R abreviado, e a expressão latina em itálico, que essa é uma novidade trazida pela norma. Outrora não havia necessidade das expressões latinas estarem em itálico, uma vez que estejam nas referências, mas agora, com a edição de 2018, isso é obrigado. Todas as expressões latinas devem estar em itálico, destacado em itálico. E essa expressão etial significa e outros, esses outros aqui que não foram nomeados. E aí segue a mesma estrutura, o título, conforme a gente visualiza aqui, depois a indicação de tradução, que consta na folha de rosto, depois a edição, a 7ª edição, a atualização realizada, a cidade de publicação, local aqui, Petrópolis, depois a editora Vozes e depois o ano de publicação em 2011. Então aqui está a possibilidade de construção de referência. Ambas as possibilidades são válidas, tanto com a inserção de todos eles, ou então do primeiro, e é seguido da expressão etial. Isso válido para obras com mais de 3 autores. Bom, agora nós vamos olhar sobre a monografia no todo em meio eletrônico. O que muda? Basicamente, acrescenta-se somente o suporte em que, ou a descrição física, em que o livro está contido. Então, trata-se de um livro que não está na condição impressa, está na condição eletrônica, digital ou eletrônica, e aí, por vezes, ele está
inserido em um outro suporte, num disquete, num CD-ROM, no DVD, online e outros. É mais comum online do que qualquer outra situação. Então, a norma diz o seguinte, que para documentos eletrônicos devem-se obedecer os padrões indicados para os documentos monográficos no todo, de acordo com o 7.1, que foi aquela que a gente viu há pouco, acrescentando-se somente a descrição física do suporte, como nós vimos. Então, vamos lá, analisando mais um exemplo. Então, vamos seguindo. Folha de rosto, verso da folha de rosto. Vamos observar. O autor, Miriam Goldenberg, ordem invertida, aqui ordem sobrenome seguido do prenome. Depois nós temos o título, a arte de pesquisar, e aí o subtítulo, como fazer pesquisa qualitativa, informando mais uma vez que o título, apenas ele deve ser destacado. Bacana. É uma obra também que a gente tem a indicação de edição, passou por uma reformulação, aí essa já é a 12ª edição, reformulação. O local de publicação, Rio de Janeiro, aqui está, no verso da folha de rosto. E na folha de rosto consta 2 cidades. Então, aquela dúvida, qual que a gente deve mencionar? Bom, coloca-se aquela que está em destaque, em primeiro lugar, mas aqui no verso da folha de rosto consta que a editora Record é situada no Rio de Janeiro. Então, por isso que a gente vai retirar e considerar esse dado aqui. Depois, o ano de publicação. Nós temos aqui 2011, editora, ano de publicação 2011. E, por fim, conforme orienta a norma, a gente precisa colocar em que suporte esse documento eletrônico está. Então, ele está no suporte chamado e-book. Então, é um recurso digital, formato EPUB, e aqui os requisitos para acesso, a tipologia documental, né, em que formato de documento que ele foi disponibilizado. Então, é assim que se constitui a monografia no todo em meio eletrônico. Vamos tratar agora, por fim, como último elemento desse vídeo, dos trabalhos acadêmicos. Os trabalhos acadêmicos também são considerados monografia, né? Monografia é a ideia de um autor só. Então, os elementos essenciais para o trabalho acadêmico, conforme consta na norma, são autor, título, subtítulo, caso haja, ano de depósito, tipo de trabalho, e aí as tipologias, tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e outros, o grau obtido por meio desse trabalho, especialização, doutorado, entre outros, curso, entre parênteses, vinculação acadêmica, local e data de apresentação da defesa. E aí, quando se fizer necessário, acrescenta-se mais alguns outros elementos complementares. Vocês observam que são dados muito diferentes do livro, da monografia lá no todo, que é tratado do livro, do folheto. Então, vamos verificar como que se faz a construção de um trabalho acadêmico. Quem é elemento aqui para nos fornecer os dados? Basicamente, a folha de rosto do trabalho acadêmico, e aí independente do grau que se obtém. Então, aqui a gente tem o autor, Fernando Luiz Alexandre, seguindo aquela mesma lógica, sobrenome, prenome, abreviado ou não. Depois, o título da obra, subtítulo caso haja. Então, nós temos o título, também destacado em negrito ou itálico, e o subtítulo, aqui também. Aqui a gente menciona um elemento que não é essencial, né? Não é um elemento obrigatório, é um elemento complementar. Por que nós destacamos aqui? Porque esse papel é novo em outras indicações de responsabilidade. Na primeira edição da norma, não mencionava o papel do orientador, da orientadora. Agora sim é possível, não é obrigatório, mas é possível colocar aqui o papel do orientador, como a gente demonstra, e esse dado é obtido aqui na natureza do trabalho, né, onde se trata do trabalho, onde se especifica que tipo de trabalho. Então, o orientador é esse do trabalho. Depois, a data do depósito, aqui consta embaixo, 2007. E depois a gente segue para os dados de identificação da instituição, do grau a ser obtido, do tipo de estudo. Então, é uma dissertação, tipo de trabalho. Depois, a vinculação acadêmica e o grau do curso. Então, a vinculação acadêmica, mestrado em educação, faculdade de educação. Vinculação, programa de pós-graduação da faculdade de educação da Universidade de São Paulo. E depois, o grau que se obtém, né? Que se obteve, o grau e o curso. Mestrado, o grau e o curso educação. Bom, depois seguem os dados. São Paulo, aqui está, conforme a gente visualiza, e a data de depósito, né? A data em que o trabalho foi apresentado e a data em que o trabalho foi depositado também foi entregue, que é 2007 também, ocorreu o mesmo ano de depósito e de apresentação.
Tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza esse primeiro vídeo, onde nós vimos ali o livro no todo, né? O livro com um autor, um livro com mais de 3 autores, um livro na condição eletrônica e um trabalho acadêmico. Até breve, espero você no próximo vídeo.